Passados mais de 3 dias, desde a publicação no Diário Oficial da União daquele decreto da graça, o assunto já se encaminha para o limbo do noticiário nacional. Já podemos sedimentar algumas reflexões. O decreto da graça, assim chamada graça presidencial, desde a primeira hora se mostrou, para mim, flagrantemente inconstitucional, na linguagem de Sepúlveda pertence, de uma inconstitucionalidade chapada, ou seja, manifestamente inconstitucional. O objetivo dessa intervenção não consiste em fazer um esquema didático das semelhanças e diferenças entre o conhecido indulto, decretado costumeiramente todos os anos na época do Natal, a atualmente espalhafatosa concessão da graça e também o instituto conhecido da anistia. Porque com todo o debate que foi feito, evidentemente vocês já estão suficientemente saturados de informações a respeito. Pode-se dizer que vocês sabem tudo sobre indulto e graça. E aqueles dentre vocês que eventualmente não saibam, há farto material disponível, basta digitar nas barras de busca indulto, anistia e graça. Assim como eu creio e parto do pressuposto de que vocês também saibam suficientemente ou tenham tido contato com o conceito, com a definição de trânsito em julgado. Não só uma garantia constitucional que vem à tona no debate nacional agora da edição desse decreto da graça, como também já foi objeto de acerbas controvérsias por ocasião daquela aula que tivemos do julgamento da execução antecipada da pena privativa de liberdade, particularmente tratada no caso Lula. Retomamos o raciocínio. O que se apresenta com o nome in iuris, o nome jurídico de graça, graça não é. Por que eu digo isso? Porque o que se apresenta como graça presidencial, o decreto da graça de 21 de abril, nada mais é do que um mascaramento de um exercício arbitrário, e arbitrário porque inexistente o poder de avocação por parte do presidente da República dos processos judiciais. Não há, particularmente sob o regime de 88, como de resto em qualquer democracia, um assim chamado poder avocatório do presidente da República sobre os autos judiciais. Ora, no caso presente, o presidente não propriamente avocou para si, chamou para si a decisão, os autos do processo que tramitam perante o Supremo, mas ele fez diferente. E com isso demonstrando justamente o caráter de mascaramento a que se presta essa assim chamada graça que ele fez. O presidente da República atropelou o trâmite judicial. E com isso, talvez tenha incorrido em crime de responsabilidade descrito no artigo 85, incisos 2 e 4, se não me engano, da Constituição Federal, onde está lá consignado que constituem crimes de responsabilidade do presidente da República, particularmente aqueles que atentem contra o livre exercício, no caso do Poder Judiciário, e naqueles casos em que o presidente expressamente determina o descumprimento de uma decisão judicial, que é ao que se presta o tal famigerado decreto da graça. Então, a primeira ideia que temos aqui é a de que não existe, não há, sob o regime de 88, um poder avocatório do chefe do Poder Executivo da Federação sobre a sorte, por assim dizer, sobre o rumo, sobre o destino dos processos judiciais. Mas, aparentemente, pode-se dizer o seguinte: o presidente atropelou
o trâmite judicial, concedendo uma graça prévia ao trânsito em julgado, e por isso ser inconstitucional. Mas a gente precisa fazer um talhe vertical na nossa análise para aprofundá-la um pouco mais. Não é que apenas isso caracterize a inconstitucionalidade, a manifesta inconstitucionalidade do decreto. E por que não? Porque bem poderíamos raciocinar o seguinte, que advindo o trânsito em julgado, convalidar-se-ia o decreto da graça. O que me parece não ser o caso. Não se trata aqui simplesmente de um marco temporal desrespeitado pelo presidente da República. O marco temporal em que se dá o advento do trânsito em julgado, portanto, o momento a partir do qual se tem o que se chama de uma decisão firme, ou seja, não mais passível de recurso. Não é disso que se trata, porque o assim chamado decreto da graça, que na verdade é um decreto avocatório, ou seja, mediante o Instituto da Graça, a prerrogativa presidencial, o presidente se valeu de uma prerrogativa que ele não tem, que é de avocar as decisões judiciais para si, atropelando o sistema, desequilibrando o sistema de checks and balances, é dizer, a tripartição de poderes, a convivência independente e harmônica entre os poderes da República. Então, retomando o raciocínio, o que se verifica aqui não é simplesmente isso. Se trata do quê? O decreto da graça é flagrantemente inconstitucional e ilegal. Ele não tem nenhum pingo, nenhuma gota, nenhuma pitada de legalidade, como faz parecer algumas manchetes da nossa mídia, quando iniciam o noticiário dizendo é prerrogativa do presidente da República considerar graça. Sim, é prerrogativa do presidente da República considerar graça, desde que graça seja, desde que seja uma graça. E no caso, como eu pretendo encaminhar a discussão aqui, não houve graça. Não é graça do que se trata. Vamos, então, sedimentar um pouco o que é a graça. A graça é um instituto notabilizado pela sua excepcionalíssima hipótese de concessão. Ou seja, são raríssimos os casos em que se admite a sua concessão. Ela não é um instrumento de política criminal. Então, qual é a sua excepcionalidade? É a excepcionalidade humanitária. Se concedem graças naqueles casos em que princípios humanitários exijam a clemência presidencial. Mas não paremos por aqui. O decreto da graça padece de um defeito jurídico originário, qual seja, ele é marcado desde a sua edição no Diário Oficial da União pela nota do desvio de finalidade. E esse desvio de finalidade não se convalida pelo advento do trânsito em julgado. O desvio de finalidade é congênito ao decreto da graça de 21 de abril passado. Porque houve um desvio de finalidade e, como tal, um desvio de finalidade que torna nulo, desde o início, o famigerado decreto. No caso, aqui se trata de uma graça concedida a um apaniguado político, para os amigos a graça, para os inimigos a lei. Nessa toada, eu, como todos vocês, também queremos uma graça para nós. O desvio de finalidade aqui se caracteriza por, apesar das declarações manifestas, das declarações expressas, tanto nos considerando quanto no articulado do decreto sem número do último 21 de abril, apesar dessas declarações dizerem uma coisa, o que está oculto, e que é oculto justamente pelo que está sendo declarado, são outros objetivos que desvirtuam o decreto e que, portanto, obstam que ele venha a se convalidar mesmo após o trânsito em julgado e mesmo que eventualmente ele tivesse sido concedido após o trânsito em julgado. A graça, assim como a clemência no júri, e tomo aqui a licença para fazer um paralelo que talvez seja despropositado. O júri, que é uma expressão da soberania popular, tem o poder, em casos também excepcionalíssimos, de mesmo
diante de prova inconteste da culpa do réu, declará-lo, absolvê-lo por clemência, por fatores de ordem humanitária, que não vem aqui ao caso me evidenciar, não vem aqui ao caso analisar. Assim também a graça, concedida por motivos humanitários, ela é expressão da soberania do Estado. E, como tal, não pode o presidente da República, chefe do Estado brasileiro, se valer desse instituto para manejá-lo com finalidades políticas circunstanciais. Então, é sim caso de um decreto chapadamente inconstitucional e ilegal, eivado de desvio de finalidade, concessivo de uma graça que mascara o exercício arbitrário de um inexistente poder avocatório, que o presidente da República não tem, e não tem esse não com caixa alta e sublinhado 12 vezes, e, portanto, deve ser extirpado do ordenamento jurídico pelos meios jurídicos adequados. Muito obrigado.